Pastor, seja muito bem-vindo. Eu já emplaco a primeira pergunta. É uma perseguição religiosa o que está acontecendo do STF contra o pastor Silas Malafaia? Seja bem-vindo. Israel, muito obrigado pelo seu convite. Eu estou dentro aqui do carro, nessa minha correria de sempre. Espero que o vídeo esteja chegando bem até vocês. Está ótimo. Respondendo a sua pergunta objetivamente, na minha opinião, não se trata de uma perseguição religiosa. Na verdade, a despeito de eu ter críticas contundentes a esse indiciamento do pastor Silas Malafaia e de entender que o pastor Silas Malafaia, de uma forma geral, está sendo imputado a ele o crime de opinião, não é? É o que na verdade está sendo imputado a ele, e ao entender e entendendo que este crime não é um crime, não é, prescrito no nosso Código Penal brasileiro, eu entendo que o que o pastor Silas Malafaia está sofrendo é uma inquirição ou um nível de perseguição, não é, contra ele enquanto cidadão, não é? Agora, nada tem a ver com perseguição religiosa, não é? Perseguição religiosa, por exemplo, é o que o Edir Macedo sofreu, né, lá atrás, e que chegou a ser preso ali, gostando ou não gostando do bispo Edir Macedo. Ali foi uma perseguição religiosa, não é? Era outro Brasil, né, pastor? Ali era outro Brasil, né? Ali era outro Brasil. O que o pastor Silas está hoje sofrendo é uma perseguição, ok, mas é enquanto cidadão. Até porque quando ele falava, e tudo o que ele falou, os vídeos que ele fez, adjetivando pejorativamente o ministro Alexandre de Moraes, falando o que ele queria falar, ele estava ali não na condição pastoral, ele estava ali na condição de um cidadão brasileiro que entendia que deveria ter o direito de emitir a sua opinião e de falar o que ele quisesse falar. Pastor Silas não está nesse inquérito da Polícia Federal porque estava pregando a palavra de Deus, porque estava evangelizando em praça pública, ou porque estava fazendo uma oração por enfermo, ou expulsando o demônio. Aí seria perseguição religiosa. Ele está sofrendo porque ele entendeu que ele, enquanto cidadão, poderia ter as suas posições políticas, e teve e as manifestou, não é? E daí estamos 100% favoráveis a ele, ao direito de opinião dele. Eu posso divergir de como ele faz isso, mas ele tem o direito de fazer isto, mas tirando essas críticas, objetivamente não se trata de uma perseguição religiosa. Então o senhor fala então que a liberdade, a liberdade é um ataque à liberdade de expressão dele? Pelo que eu entendo, o que a Polícia Federal, ao indiciar o pastor Silas Malafaia, até esse presente momento, a não ser que essas conversas que estão sendo vazadas, ou que alguma coisa que a gente não saiba, realmente comprove que o pastor Silas Malafaia tentou fazer alguns, ou praticar alguns dos crimes que está sendo imputado a ele pelo inquérito da Polícia Federal. Até que se prove isso, eu acho que a minha posição conservadora deve ser a de pastor Silas está sendo alvo de uma tentativa de silenciamento. Repito, você pode ou não concordar com ele, mas ele tem o direito de opinar, até de falar as coisas que ele falam e que eu nem repetiria aqui, tá certo? Mas ele tem esse direito. E cabe a quem se ofendeu, não é? Fazer e incorrer ou recorrer ao devido processo legal, calúnia, difamação. Aliás, o ministro Alexandre de Moraes fez isso comigo, não é? Eu sou hoje o único deputado federal no Brasil que o ministro Alexandre processou civil e criminalmente.
por adjetivações que eu disse sobre ele, que eu fiz contra ele, tá Você certo? pediu perdão a ele, E né? hoje... Hã? Você pediu perdão a ele, né? Não, sim, por quê? E esse perdão, sabe, Israel, não foi nenhum tipo de acovardamento, não. Esse Não? perdão, não, por quê? Porque, sabe, Israel, a gente tem que reconhecer quando a gente extrapola, quando a gente erra. E naquele momento, eu entendia que eu estava tendo os meus direitos subjugados pelas decisões do ministro Alexandre de Moraes, e eu poderia ter me posicionado ali de outra forma, não na forma indelicada que eu fiz, não é? Com adjetivações que eu não repetiria mais. Por quê? Porque eu sou um pastor. Tá certo? A igreja sempre vai esperar de mim uma contundência nesses meus posicionamentos, mas uma brandura naquilo que eu digo, naquilo que eu falo, até para que eu fique parecido com o Senhor Jesus, tá certo? Então eu reconheci isso, né? Até porque naquela época, eu até lhe confesso, eu acho que eu estava mais parecido com Bolsonaro e com o bolsonarismo do que com Cristo e o cristianismo, né? Bom, eu acho que reconhecer o erro é sempre muito importante. Então, neste aspecto, eu reconheci esse erro e sei que, de alguma forma, no calor da minha emoção, no calor da minha tentativa de defender Bolsonaro naquela época, eu exagerei nas minhas falas e reconhecer isto eu acho que não é indigno da minha parte, que não me apequena. Pelo menos eu acho que isso me engrandece como homem de Deus e em reconhecer aonde que a gente vai e aonde que a gente extrapola, né, no nosso direito de fala. Como homem de Deus, como que o senhor viu, então, aqueles áudios do pastor Silas Malafaia com o Bolsonaro, o jeitão de falar, os palavrões? Há quem diga que é o jeito carioca de falar, e o senhor não está falando desse jeito aqui, né? Não. Aquilo é o jeito Malafaia de falar, não é? Mas quem conhece o pastor Silas sabe que aquele é o jeito dele mesmo ali de falar. Ele já me mandou áudios, não é assim dizendo que ia me arrombar, não é assim dizendo Foi que mesmo? ia... Eu não sei se a palavra certa foi arrombar, mas ele disse que ele ia acabar comigo, coisa assim, áudios ameaçadores, não é? Mas esse é o jeito dele, não é? Esse é o jeito dele. Eu nunca deixei de respeitá-lo, porque ele foi agressivo contra mim, ou porque ele tentou interferir em processos legítimos dentro do parlamento contra mim, não é? Quando eu fui candidato à presidência da nossa frente parlamentar evangélica. Enfim, eu até apaguei esses áudios porque eu acho que eu nem poderia e nem deveria mantê-lo aqui no meu celular. E até porque eu precisava também liberar o meu coração, né? Até porque eu preciso chegar no mesmo céu que ele quer chegar também, né? Mas esse é o jeito dele. Talvez alguém que não conheça essa forma dele agressiva de falar com as pessoas, possa se escandalizar. Mas quem conhece, ou quem já foi vítima de uma fala agressiva dele, como eu já fui, sabe que esse é o Silas Malafaia, esse é o pastor Silas Malafaia, e é isso. Mas dá para passar a mão na cabeça dele só porque esse é o jeito dele, pastor? Não, eu só não quero julgá-lo. Eu não quero passar a mão sobre a cabeça dele. Eu só não quero me colocar na posição de Cristo aqui, não é? Mas passar a mão sobre a cabeça dele, jamais. E quem sou eu? Ou para condená-lo ou para absolvê-lo de alguma coisa.
Eu acho que o tempo e a própria exposição há de julgar o pastor Silas e o próprio futuro também, se ele está certo ou se ele está errado, não é? Mas, repito, quem o conhece sabe que esse sempre foi o comportamento dele em termos de jeito de falar, né, da forma de falar, e que pode ter, obviamente, assustado muita gente que não está esperando uma fala daquele nível de um pastor, obviamente. Pastor, para além de ouvir os áudios, certamente você ouviu, também tem os prints que estão lá no relatório da Polícia Federal que foram entregues para o STF. Os prints das conversas do Malafaia com o Bolsonaro mostra o Malafaia meio que articulando ali como o Bolsonaro deveria falar, gravar vídeo, etc., sempre puxando o gancho da ideia das tarifas, né, taxação e também da anistia. Ou seja, ferrar o Brasil com Trump para que pudesse gerar anistia aqui no Brasil. O senhor acha que essa articulação, essas falas do Malafaia, de alguma forma, geraram resultado em tudo que a gente está vendo, de taxações, desse avanço do Trump sobre o Brasil? Tem um dedinho de culpa do Malafaia ali, ou foi só um pretexto do ministro Alexandre de Moraes? Bem, eu acho não, isso já está realmente comprovado, a influência que o pastor Silas Malafaia tem sobre o presidente Bolsonaro, não é? Óbvio que tem. E as falas, e os prints, e os áudios mostram essa influência. É uma influência muito grande, ao ponto dele ter a liberdade de xingar o filho do presidente. Eu não sei se eu, como pai, eu admitiria alguém falar que o meu filho é o que o pastor Silas falou do Eduardo Bolsonaro, né? Mas ali há um sentimento, não sei, eu acho que é um sentimento platônico ali, porque agora o Eduardo também fez aí um vídeo fazendo juras de amor, não é isso ao pastor Silas e tal, não é? Depois de ter sido xingado. Enfim, rapaz, eu não quero me meter nisso e não quero me aprofundar nisso, porque de repente o nível de intimidade entre eles é tão grande que esse tipo de coisa que nos assusta aqui fora talvez seja comum entre eles, tá entendendo? Talvez seja assim comum um filho dizer pro pai, vai tomar, né? Essa é a minha pergunta. Se o meu filho faz isso comigo, eu deserto ele, eu quebro ele no meio, no tapa, né? Porque um filho não pode falar isso com o pai. Mas, de repente, a intimidade deles, não é? Permite o filho xingar o pai, permite o pastor Silas falar daquela forma e xingar o filho do ex-presidente. Enfim, deve ter algum nível de intimidade ali muito profunda que nos escandaliza, mas que não os escandaliza. Ali deve ser normal entre eles, né? Aquela briga do Eduardo com o Bolsonaro, e aí é uma pergunta mais para o senhor como político mesmo, agora ex-bolsonarista, né? O senhor acha que essa confusão toda fez os caras perder a mão a ponto de estão implodindo? E aí você tem falas como essa do próprio Eduardo com relação ao pai? Israel, deixa eu lhe falar uma coisa. Quando eu disse que eu era um ex-bolsonarista, é para ver se eu tinha um pouquinho de paz, não é? E aí o próprio bolsonarismo fala, não, ele já disse que ele é um ex, deixa ele para lá, tá certo? Mas só que não adia muito, né? Até porque eu me tornei o novo traidor, apenas porque eu me posicionei e faço críticas. Eu sempre fui um amigo crítico, eu nunca precisei estar no partido de Bolsonaro para eu me eleger. Eu respeito o Bolsonaro, tá certo? Mas eu sempre tive essas críticas. E uma das críticas é que o bolsonarismo, ele querendo ou não querendo, não adianta a gente falar que não, tá certo? Mas o mesmo movimento de ódio da extrema esquerda contaminou o bolsonarismo. O bolsonarismo é uma espécie de PSOL da direita, tá entendendo?
assim, movido pelo ódio, movido pela raiva, movido pela falta de compreensão e a falta de respeito por aqueles que pensam divergentemente, não é? A prova disso é agora o Carlos Bolsonaro chamando os governadores de direita de ratos, não é? Ou seja, esse destilar de ódio, isto é muito ruim, e isto acabou contaminando a igreja. Eu sempre fui crítico quando eu disse de que o presidente Bolsonaro errou, quando ele tinha nas mãos dele condições de impedir as decisões monocráticas. O Congresso Nacional votou contra as decisões monocráticas de qualquer ministro da Suprema Corte. E o presidente Bolsonaro vetou. Isso. Vetou. Nós iríamos ter a lava-toga, a CPI da lava-toga. O Flávio se uniu com o PT para não ter a CPI da lava-toga. Vão me chamar agora de traidor por conta disso? Dê o Google, procure aí na internet. O erro que Bolsonaro cometeu ao indicar o último PGR como nosso Procurador-Geral da República, o Aras. Que, na verdade, os bastidores de Brasília já diziam que Aras era uma indicação de ministros do próprio Supremo Tribunal Federal. E qual era a missão do Aras? Acabar com a Lava Jato. Como ele acabou com a Lava Jato. Você está entendendo? Então, eu sempre fui crítico a isso. Eu sempre fui crítico porque eu estava lá dentro. Eu sei, não é? Quando saiu agora nesses prints, Bolsonaro falando para o Eduardo para não atacar o ministro Gilmar Mendes, não é? Ora, em fevereiro, o ministro Gilmar Mendes impediu que voltasse as investigações contra o senador Flávio Bolsonaro. Ele impediu isso, tá certo? E agora o presidente Bolsonaro diz, olha, não ataque o Gilmar. Aliás, Gilmar que tem, ministro Gilmar Mendes, que tem um irmão que foi apoiado pelo presidente Bolsonaro, que apoiou o irmão dele a prefeito de uma cidade do Brasil. Você está entendendo? Então, eu sempre fui crítico a isso. Fui crítico quando eu disse, presidente Bolsonaro, peça para os patriotas saírem da porta dos quartéis. Acabou. Perdemos a eleição. Se eles ficarem lá, eles vão ser presos, presidente. Ele não fez. Aí eu fiz. Eu falei. E aí eu fui atacado. Boa parte desse povo que está preso porque não houve uma voz de comando a eles dizendo, saiam daí. Acabou. Vamos em frente. Vamos ser oposição. Em 26 vamos tomar de novo o governo. Pela eleição. Vias democráticas. Mas não. Uma falsa esperança. O xadrez 4D. O tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tá chegando a hora. Contaminou o nosso povo de uma tal forma que o resultado foi o quê? 8 de janeiro. Ah, mas o 8 de janeiro foram os infiltrados. Ora, se tinha infiltrado lá, o Eduardo Bolsonaro, quando pede uma anistia ampla, irrestrita e geral, ele está pedindo para os infiltrados. Os esquerdistas, que eles dizem que estava lá. É claro que não houve golpe. É claro que não há tentativa de golpe ali. Ali há um bando de baderneiros que infelizmente foram inflados por uma falsa esperança. Gente sem arma, gente sem condições nenhuma de dar um golpe de Estado, mas que fizeram uma quebradeira geral que nós temos que condenar. Agora, não dá para dizer que isso é golpe de Estado. Então, são esses os meus posicionamentos como um político de direita, como um político conservador. Aliás, eu preciso dizer isso aqui.
O bolsonarismo começou em 2018. Já tinha direita, irmão. Já tinha conservadorismo. Ou a direita começou em 2018? Ou o conservadorismo começou... Pelo amor de Deus, aonde que a gente estava esse tempo todo antes de Bolsonaro? Quando eu já era oposição a Lula, Bolsonaro votava em Lula. Eu já era oposição a Lula e o pastor Silas Malafaia era eleitor de Lula. Nesse aspecto, irmão, eu sou mais de direita do que qualquer um deles. Porque eu nunca votei no Lula. Eu não votei no PT. E não vem dizendo que, não, este Lula é o novo Lula. Que novo Lula? Ele sempre foi isso. Sempre foi isso. Aí, dividiram a igreja do Senhor, porque desde quando Lula é candidato, Dilma é candidata, os crentes sempre tiveram liberdade de votar em quem quisesse votar. Sempre tiveram liberdade. E sempre foram meus irmãos em Cristo. Eleição passava e a gente orava por quem chegou. Porque a gente entendia que se o cara chegou, seja de esquerda ou seja de direita, a gente sempre entendeu isso. Foi permissão de Deus. Permissão de Deus. Eu não votei no cara, mas agora ele é autoridade. Então o que eu tenho que fazer? Orar por ele. Aí, porque o Ottoni foi representar a Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional no dia que Lula foi sancionar o Dia da Música Gospel, o fato de eu estar lá e de eu não perder tempo. 3 meses antes, Deus falou comigo, dentro do meu quarto, que eu ia orar pelo presidente da República. Eu fiquei doido, eu falei, ué, Lula? Como é que eu vou orar pelo Lula? Qual é a chance que eu tenho de orar pelo Lula? Eu sou oposição a ele, eu bato nele, politicamente falando. Aí, de repente, eu me vi ali. Me lembrei do que Deus falou. E eu disse, eu vou orar por essa autoridade. E eu tive o privilégio de orar pelo presidente do Brasil, que eu nunca votei, que eu nunca apoiei, que eu sou oposição. Mas ali, Israel, eu estava como igreja do Senhor, cara. E sabe o que aconteceu? Os meus irmãos, pastores, começaram a me bater. Aí eu te pergunto, eu que me desviei? Não. Os desviados são aqueles que hoje dizem assim, eu não consigo orar pelo Lula. Não me peça qualquer coisa, menos orar pelo... Então vai se converter, meu irmão. A igreja, Israel, aprendeu a odiar, cara. Nós nunca odiamos político nenhum, nós sempre oramos por eles. Mas nós aprendemos o que é odiar. Ou a gente coloca a mão na consciência, Israel, e entende de uma vez por todas que essa política ideológica prejudicou a nossa fé, irmão. Tem gente que não quer vir mais na igreja, irmão. Tem gente que não quer participar mais de culto, irmão. Porque ele votava em Lula e o pastor diz que quem vota em Lula pode ir embora da igreja, que não vai para o céu, que não é salvo. Você está entendendo, irmão? E enquanto eu estou falando isso, tem gente agora que não está entendendo. Por mais que eu tente ser claro, não vai entender. Você sabe por que não vai entender, Israel? Você sabe por que não vai entender, Israel? Porque o bolsonarismo tornou-se uma religião. O bolsonarismo compete com Cristo. Assim como João Batista competiu com Jesus, ao ponto de Deus ter que levá-lo. Porque se ele permanecesse vivo, ele ia competir com Jesus. Tanto que a história diz que mesmo após a sua morte, continuou um movimento religioso de João Batista. Porque as pessoas achavam que ele parecia mais com Cristo do que o próprio Jesus. Então Deus permitiu a morte dele. Será que não foi o próprio Deus que permitiu Bolsonaro deixar de ser presidente da República porque a igreja passou a idolatrá-lo? No lugar onde nós só glorificávamos a Deus, nós passamos a gritar mito, 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 mito. Dentro do templo do Deus vivo.
dentro da casa do Senhor, meu irmão. Isso é normal? Não é. E também não é culpa de Bolsonaro, não é nossa culpa. É culpa nossa, nós erramos. Nós erramos. Aí no final, sabe o que acontece? Bolsonaro se prostra diante de uma imagem de escultura da Nossa Senhora e em outubro de 2022 ele consagra o Brasil à Nossa Senhora. É só dar o Google aí, dá o Google. Para não me chamar de mentiroso, dá o Google. Presidente da República consagra Brasil à Nossa Senhora. Bolsonaro fez isso. A última vez que o Brasil tinha sido consagrado à Nossa Senhora foi no tempo da monarquia. Depois veio a República e o país passou a ser laico. Nenhum presidente, Lula, nem Dilma, ousou consagrar o Brasil de novo à Nossa Senhora. Bolsonaro fez isso. E eu estou agora acusando o Bolsonaro? Não! Eu só estou dizendo que a igreja tem que orar pelas autoridades. Seja Bolsonaro, seja Lula. Bolsonaro nunca foi crente, não, irmão. E ele também nunca disse que ele era. Ele sempre falou que Michele era crente. Alguém deve ter ligado lá para o deputado. E sempre que liga, né, a tela fica escura aqui. Estamos conversando com o deputado pastor Ottoni de Paula, e ele está fazendo um discurso, rapaz, muito forte, né? Muito forte. Os comentários aqui, a maioria, pelo que eu estou vendo, está concordando, né, com o que diz o pastor Ottoni de Paula a respeito do que o bolsonarismo fez com a igreja evangélica. E de fato não é o Bolsonaro, né? Não é o Bolsonaro, é o bolsonarismo. Voltou aqui o deputado. Por favor, conclua, deputado. Então é só isso. É só isso. Se Bolsonaro virou um bezerro de ouro no meio da igreja, a culpa não é dele. A culpa não é dele. A culpa é de nós, pastores. Mas ainda há tempo da gente se arrepender e dizer: Deus, nós precisamos voltar a ser igreja. O Brasil nunca precisou tanto da igreja. Nesse tempo de conturbação, de guerra, de brigas, em que os homens já não se respeitam, em que as instituições não possuem mais crédito, é neste momento que o Brasil precisa da igreja. É isso, Israel. Desculpa se eu tomei aí muito tempo da nossa conversa. Não, sem problema. Só uma ou duas perguntas para a gente concluir. Deputado, essa sua fala é muito importante. É uma fala que, inclusive, é quase difícil de alguém discordar. Não faz sentido. É porque não quer perder voto, Israel. É porque não quer perder voto. Como eu já estou eleito para sempre para o céu, e para mim ir para o céu é mais importante do que estar em Brasília, é por isso que eu falo. Mas eu sei que eu vou pagar o preço. Eu sei que eu vou pagar o preço. Mas eu sei também que Deus pode levantar pessoas que pensam como eu penso. Que pensam como eu penso. Eu sei que eu perco voto falando isso. É por isso que outros amigos, alguns que você entrevista aí, que pensam o que eu penso, conversa comigo, mas não tem coragem de falar. Eu tenho porque eu sou pastor. Eu estou emprestado para a vida política, mas eu sou pastor. Eu tenho um rebanho que o Senhor me deu pela sua graça e pela sua misericórdia. Eu cuido da igreja que pertence a Ele, Israel. Eu tenho um compromisso com a minha consciência, meu irmão. É isso. Por isso é que eu tenho coragem. O senhor acha que 26 vai se repetir o que aconteceu em 18 e 22, com a igreja se arrastando para dentro desse buraco aí da polarização? Não. Eu acredito muito na consciência cristã. Eu acredito muito no despertamento espiritual que Deus já está fazendo acontecer. Eu acredito muito na consciência dos nossos pastores, que perderam muitas ovelhas, que viram a divisão chegar no meio das casas, das famílias. Eu tenho certeza que isso não se repetirá. Esse mal não voltará a acontecer. E esse mal, colocando claro, não é Bolsonaro não, tá? É o mal de nós colocarmos as ideologias acima da igreja. A igreja não é da esquerda, a igreja não é da direita. Tem crente que acha que Jesus era de direita. Respeita Jesus. Tem gente que acha que Jesus era de esquerda. Respeita Jesus, rapaz.
Direita, esquerda são pensamentos ideológicos, humanos, partidários. A igreja é do reino, a igreja é do céu. Ela não é de Lula, ela não é de Bolsonaro, ela não é do PT, ela não é do PL. Tire a igreja dessa confusão. Para de tentar dizer que nós estamos tendo perseguição religiosa, porque o pastor Silas, a quem eu respeito, está no inquérito da Polícia Federal. Ele está no inquérito e está pagando preço por esse momento que nós estamos enfrentando no Brasil. E se você quer saber, eu não vou atrapalhar o sonho do pastor Silas, não. Não vou atrapalhar, ser não. preso? O sonho dele é ser preso. O sonho dele é ser preso. Então, se esse é o sonho dele, se ele entende que isso pode acontecer e que ele vai pagar esse preço, o problema é dele. Quem sabe não é alguma promessa que ele fez a Deus, não sei. Eu não quero entrar nessa intimidade. Sim. Só sei que a sabedoria nos manda recuar em tempo que temos que recuar. Isso não é acovardamento. E eu vou provar. Quer que eu prove? Jesus um dia estava em uma reunião com os seus discípulos. Aí ele disse assim: eis que se aproxima o adversário. Vamos, acabou a reunião. Vamos sair daqui. Eu não tenho parte com ele. Jesus saiu de um ambiente porque sabia que estavam indo lá para prendê-lo. Eu te pergunto, ele foi covarde? Não. Ele só entendeu que o diabo queria antecipar o que Deus já tinha data certa para fazer. O diabo queria antecipar. Se eu pudesse dizer ao pastor Silas Malafaia algo, eu ia dizer para ele: pastor, eu fui ensinado aos seus pés. Eu faço parte da geração que o senhor formou. Eu faço parte daquela geração que lhe viu ganhando almas e almas e almas e almas, falando as verdades do Evangelho. Se eu pudesse falar para o pastor Silas, eu ia dizer que não há recompensa nenhuma em ser preso político. Mas haveria se ele fosse um preso por pregar a palavra de Deus. Aí sim. Haveria se ele fosse preso por amor ao Evangelho. Mas ele vai ser preso por amor a Bolsonaro. E isso não glorifica Jesus. É isso. Isso é forte. Pastor, para finalizar a entrevista, uma pergunta sobre 2026. Está aí alguns governadores disputando já a herança do voto do Bolsonaro, que está inelegível e possivelmente estará preso em 2026. O senhor acha que quem vai herdar esse voto? Tarcísio, Caiado, Zema? Em quem o senhor apostaria? Eu não sei, eu não faço aposta nenhuma. Hoje nós estamos tão divididos que, se bobear, nós vamos continuar com esse governo em 26. Tá? Hoje eu não faço nenhuma aposta porque eu entendo que hoje Bolsonaro e a família não querem que a direita tenha um outro nome. Talvez para eles manter Lula seja mais importante do que Tarcísio ser eleito, do que Zema ser eleito, do que Ratinho ser eleito. Porque se Tarcísio for eleito, é presidente para 8 anos. E aí acabou Bolsonaro. Se outros forem eleitos... Agora, se Lula for reeleito, continua a chama acesa do bolsonarismo. Eu só acho que o bolsonarismo, eu acho que a família Bolsonaro deveria colocar o Brasil acima disso. E isso significa entender que nesse momento nós precisamos estar unidos e não divididos. É isso. Deputado, como sempre, foi um prazer lhe receber aqui. Muito obrigado. Prazer, Israel.